Boa tarde a todos. Nós nos encaminhamos para a nossa terceira aula do curso Uma Introdução à Linguística Cognitiva, um curso oferecido pela Comissão de Cultura e Extensão da FEFELESH, ministrado por mim, Eliakim Ferreira Oliveira, doutorando do Departamento de Filosofia da USP, graduando do Departamento de Linguística da USP, e um curso coordenado pelo professor Paulo Chagas de Souza, do Departamento de Linguística da USP. Antes de começar a apresentação dos slides, algumas pessoas me enviaram e-mails solicitando biografia acerca de temas da semântica, já que nós temos discutido, em grande medida, problemas semânticos. Um livro que talvez seja bom para um primeiro contato é esse livro aqui, do Rodolfo Hilary e do João Vanderlei Geraldi, Semântica, da editora Ática. É um livro interessante porque dá um panorama da linguística, da semântica, dos principais problemas tratados por ela, e não apenas a semântica formal. Nesse sentido, esse livro da professora Márcia Cansado, Manual de Semântica, também é interessante porque trata não apenas da semântica formal, mas também de outras abordagens, como a abordagem mentalista, que diz respeito, em grande medida, ao que nós estamos discutindo aqui, em que ela vai trabalhar teses de proponentes da linguística cognitiva. A Marina me avisou que eu pedi para você deixar o pessoal entrar. Ah, certo. Tá certo. Interessante, eu convido, porque no convite a entrada é automática, mas mesmo convidando, são enigmas, né? Mistérios da tecnologia. Mas, bom, eu ainda não comecei a aula efetivamente, então tudo bem. E ela também trata da abordagem pragmática, então é um livro interessante. Se o interesse for só sobre semântica formal, há esse livro organizado pelas professoras Ana Miller, Esmeralda Negrão e Maria José Foltran, Semântica Formal. E uma introdução bastante interessante, só de semântica formal, e aí digamos que é uma introdução robusta, é a semântica do Gennaro Quercia, da Unicamp, e há outros livros sobre outros tipos de semântica. Existe esse livro aqui, Semânticas, uma introdução, do Celso Ferrarese Júnior e do Renato Basso, publicado pela Contexto. Eu vou lhes enviar pelo chat. E tem este livro também, só de semântica formal, de uma orientanda do Rodolfo Hilary, que é a Roberta Pires de Oliveira. Então, aí tem bastante semântica. Bom, então eu começo aqui a transmissão. Hoje o tema da nossa aula é quais são as estruturas semânticas propostas ao longo da linguística cognitiva, desde a década do final da década de 70 para cá. Quer dizer, como criar modelos que relacionem certos conhecimentos que nós temos, armazenados na memória de longo prazo, e o modo como nós interpretamos semanticamente as estruturas linguísticas. Então, nós vamos trabalhar 3 modelos: o da semântica de frames,
o dos modelos cognitivos idealizados e o da gramática cognitiva. Então, este é o percurso que nós faremos nesta aula. Eu paro aqui só para aceitar a entrada de uma pessoa. No caso da gramática cognitiva, nós vamos passar por esses 3 tópicos: o do domínio e do domínio matriz, da imagética convencional, como interpretar as classes de palavras à luz da gramática cognitiva, e a relação entre a gramática cognitiva e a criação de sistemas imagéticos. Existem alguns exemplos que já nos mostram que precisamos de certas estruturas de conhecimento armazenadas na memória para interpretar certas expressões. Digamos que a composição da própria expressão do ponto de vista denotativo, não indica o significado dela. Uma expressão como fim de semana, um fim de semana não é literalmente um fim de semana, quer dizer, o fim da semana. Mas ele implica a concepção de que há uma certa concepção cíclica, né, de um certo período de tempo dividido em 7 dias, e em que, por convenção, nós consideramos que o último dia e o primeiro dia constituem o fim de semana, né? Além do fato de estar vinculado na nossa sociedade a períodos de descanso, em que não se trabalha, etc. Então, fim de semana não significa literalmente um fim da semana. O mesmo vale para a expressão estacionamento rotativo, que não é literalmente um estacionamento rotativo, né? Para entender, digamos, a relação entre expressões como essa e as estruturas e a própria construção do significado, pode ser interessante recorrer a modelos como estes, um dos quais a semântica de frames proposta pelo Charles Fillmore desde o fim dos anos 1970. A pergunta colocada pelo Fillmore é como entender a estrutura semântica de itens lexicais e de construções gramaticais, né? E o termo frame designa um sistema estruturado de conhecimento que é armazenado na memória de longo prazo e organizado a partir da própria esquematização da experiência. Deixe-me aceitar a entrada de outra pessoa. Quando eu tentei explicitar a construção do significado que está na base da expressão fim de semana, eu apresentei, em certa medida, algumas cenas da experiência que nós temos e que podem ser enquadradas no domínio de significação diferenciado pela expressão fim de semana. Bom, essas cenas constituem justamente uma estrutura de conhecimento que está armazenada na memória de longo prazo. A compreensão de certas expressões, de certos termos e de certas sentenças requer justamente o acesso a essas estruturas de conhecimento e que relacionam, então, entidades às cenas da experiência humana, considerando bases físicas e culturais dessa experiência. No caso da interpretação da expressão fim de semana, nós consideramos, sobretudo, bases culturais. O Fillmore desenvolve toda essa concepção em trabalhos como estes, né? An Alternative to Checklist Theories of Meaning, Frame Semantics, Frames and Semantics of Understanding,
regularity and idiomaticity in grammatical constructions, e form and meaning in language. Um exemplo de frame é todo o conhecimento, toda a estrutura sistemática de conhecimento que nós temos, armazenada na memória de longo prazo, relacionada com a ideia de um evento comercial, e que permite que uma série de verbos possam estar no interior dessa vasta estrutura de conhecimento, mas estabelecendo, digamos, relações específicas dentro dessa estrutura de conhecimento. Nesse sentido, nós vamos perceber que a noção de frame é bastante interessante para elucidar uma área bastante interessante no que toca à compreensão dos verbos, que é a da valência verbal. Quer dizer, quais são os participantes que um verbo invoca. Por exemplo, no que se refere aos verbos comprar, vender, pagar, custar, cobrar. Se nós avaliarmos essas expressões, todas estão incluídas no frame de evento comercial, mas destacando elementos específicos que compõem essa estrutura de conhecimento. Na sentença Maria comprou um livro, o destaque é ao comprador e à mercadoria. Na sentença João vendeu seu carro, o destaque é ao vendedor e à mercadoria. Maria pagou R$30 pelo livro, o destaque é ao comprador, ao valor e à mercadoria. O livro custou R$30. O destaque é a mercadoria ao valor. Aquela loja cobra R$30. O destaque é ao vendedor e ao valor. Então, cada verbo acessa uma instância do frame geral, criando uma rota específica no interior desse frame. É um modo de relacionar os vários participantes para destacar certos aspectos do frame. Nós percebemos com essa análise que certos verbos são tipicamente bivalentes. Quer dizer, eles requerem dois participantes. No caso de comprar, o comprador e a mercadoria. Pagar, no entanto, já é um verbo trivalente. Envolve o comprador, o valor e a mercadoria. Nesse sentido, o estudo de valências verbais frequentemente se vincula à compreensão do frame associado ao verbo. É interessante que essa ideia proposta pelo Charles Fillmore é bastante semelhante a uma tese precedente, proposta pelo um linguista francês chamado Lucien Teniers, no livro Elementos de Sintaxe Estrutural, de 1957. A proposta de Teniers é a de uma sintaxe de actantes. E a ideia dele é que o núcleo de um verbo exprime um pequeno drama, toda uma pequena ação na qual participam certos actantes, e a explicitação desses actantes é justamente o que permite entender o núcleo verbal. Diz o Teniers: o núcleo verbal que se encontra no centro da maioria de nossas línguas europeias exprime todo um pequeno drama. Como um drama em realização, ele comporta obrigatoriamente um processo e, mais frequentemente, atores e circunstâncias. Logo em seguida ele diz: o verbo exprime o processo. Assim, na frase Alfredo bate em Bernardo, o processo é expresso pelo verbo bater. Os actantes são os seres ou as coisas que, a qualquer momento e de qualquer modo, mesmo como simples figurantes e da maneira mais passiva, participam do processo. Justamente essa concepção de uma sintaxe de actantes também vai influenciar a
semiótica narrativa do Greimas, quando ele concebe o plano narrativo como um plano em que se destacam os actantes, né, do discurso, e a relação entre os actantes e os objetos, através de ações. Esse é o trecho que eu traduzi, e aqui é uma forma com a qual o Teniers representa justamente essa relação entre actantes e circunstâncias no processo expresso pelo verbo. Então, Alfredo dá o livro a Carlos, ele representa dessa maneira, né? O verbo dar como o topo do processo, Alfredo como um dos actantes, o livro como um outro actante, e Charles como um objeto, no caso, e Charles como o outro actante. Uma ideia interessante é justamente essa, né? Os actantes são sempre substantivos ou equivalentes de substantivos. Bom, eu dei o exemplo do frame de fim de semana, mas é interessante, mesmo, digamos assim, já pondo em questão a semântica lexical tradicional, do ponto de vista estritamente objetivo, os termos terra e solo designam a superfície seca do nosso planeta. Porém, acessam diferentes frames. Basta que nós tomemos algumas sentenças em que aparecem os dois termos. O frame de terra, em geral, se vincula à superfície seca em contraste com o mar, como na expressão terra à vista. Já o frame de solo relaciona a superfície seca, mas em contraste com o ar. Os aviões percorrem uma certa distância em solo antes de decolar. O que também é bastante interessante é que a noção de frame nos indica as dificuldades vinculadas à sinonímia e também as dificuldades vinculadas à tradução. Enquanto em português, carne acessa tanto um frame vinculado à alimentação, quanto um frame vinculado à carne que constitui um corpo humano, são frames diferentes. Em inglês, há uma palavra específica para um frame, meat, e uma palavra específica para outro frame, flesh. A mesma coisa ocorre com a palavra escada, né? Em português, há tanto um frame vinculado àquela escada móvel, quanto um frame vinculado à escada presa a um edifício. Os dois frames são acessados pelo mesmo termo. Em inglês, há justamente uma distinção entre termos. Cada termo corresponde a um frame, né? Em francês acontece a mesma coisa, né? Com escalier, échelle. Em inglês, stairs, ladder, né? Então, também ocorre que um mesmo termo apresenta, como nós vimos, diferentes frames. O controle de imagem pode estar vinculado a um frame que diz respeito a um exame de raio-x, em que se faz um controle da imagem, mas também pode estar vinculado ao frame que diz respeito ao controle que um político faz da sua imagem pública. Mostra que a semântica é bastante complexa. Nesse sentido, a noção de frame desafia a visão tradicional aceita, segundo a qual as palavras específicas correspondem a conceitos particulares, essencialmente idênticos na mente dos falantes, o que permitiria caracterizá-las a partir de listas de traços semânticos, como nós vimos nas últimas aulas, né?
Então, a noção de frame descarta a visão de significado como entidade e aposta no tratamento do significado como uma função. O significado das palavras e expressões é, em parte, uma função do frame que lhes dá sustentação. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário acerca dessa proposta de estruturação semântica? Pois é, o frame nós vamos ver que um frame pode estar vinculado a um certo conhecimento convencional partilhado por uma determinada comunidade, pode estar relacionado com uma experiência própria também do sujeito, mas, sobretudo, se relaciona com um conhecimento partilhado, que pode ser do ponto de vista cultural ou do ponto de vista cognitivo. Quer dizer, o fato de que um determinado frame se vincula com certos processos cognitivos que são particulares de nós enquanto seres humanos. O fato, por exemplo, de nós representarmos o tempo sempre de um ponto de vista espacial, vamos dizer assim, não temos capacidade cognitiva de acessar o tempo ele mesmo, né? E, no entanto, sermos criaturas que têm, digamos, experiências muito mais diretas do espaço do que é físico, e, portanto, nós, em geral, representamos o tempo através de frames espaciais, quer dizer, também é um conhecimento compartilhado que depende, nesse sentido, da nossa constituição cognitiva. Então, é por aí, Maria Luísa. E Lakoff propõe, naquele livro de 1987, que nós discutimos, Mulheres, Fogo e Coisas Perigosas, o Lakoff associa a noção de frame ao processo de categorização. Né? E, a partir dessa associação, ele desenvolve aquilo que ficou conhecido como modelo cognitivo idealizado, que, na verdade, é um conjunto complexo de frames distintos no qual se baseia o próprio processo de categorização. Isso também responde, de certa maneira, a pergunta proposta pela Maria Luísa, quer dizer, como é que eu sei quais são os frames? Na verdade, muito frequentemente há um conjunto complexo de frames vinculado ao próprio processo de categorização. E, nesse sentido, também é um conhecimento armazenado na memória de longo prazo, mas é um conhecimento complexo. Né? O Lakoff, ele busca encontrar dimensões dessa complexificação de frames no processo de categorização. Uma dimensão é a da própria estrutura proposicional, que se aproxima muito da ideia do próprio Fillmore acerca do que é o frame. Então, a expressão terça-feira, ela só pode ser definida em relação a um modelo idealizado que inclui o ciclo natural estabelecido pelo movimento do Sol. Nesse modelo, a semana é um todo que se divide em 7 partes, organizadas em uma sequência linear. Cada parte é denominado dia, e a terceira parte é a terça-feira. Só que isso é um modelo. A terça-feira e a semana de 7 dias não existe objetivamente na natureza. Mas se trata de uma criação humana que, nesse caso, é dependente da nossa cultura. Existem outras culturas que fazem uma divisão diferente da semana ou do ano. Nós pensarmos, por exemplo, na cultura chinesa. O Lakoff inclui já um aspecto que diz respeito justamente à nossa cognição. Quer dizer, o modo como nós categorizamos o mundo a partir da espacialização
aponta justamente para a nossa própria experiência no espaço. De modo que nós criamos esquemas que, frequentemente, nos processos de metaforização ou de metonímia, que nós vamos discutir na aula de amanhã, partem de esquemas como o conteúdo e o continente, o container, né? A ideia de parte todo, de frente e trás, de cima e baixo, origem, trajeto, destino. Né? É claro que também é uma idealização no sentido de que depende da nossa própria experiência enquanto seres humanos, tal como nós somos seres humanos, e dos limites impostos por essa experiência. E justamente esses frames, eles têm efeitos, esse complexo de frame no modelo cognitivo idealizado tem efeitos metafóricos e metonímicos, como em uma expressão tal como as horas passam voando, em que a noção de tempo ela é estruturada em termos de espaço. Na aula de amanhã nós vamos ver que nos processos metafóricos há sempre um domínio fonte que tende a ser mais concreto, mais ligado à experiência, tende a ser mais facilmente, entre aspas, apreensível, como é o próprio espaço. E um domínio alvo que tende a ser mais abstrato, mais difícil de, entre aspas, aprender, no caso o tempo, e nós realizamos uma transferência de um domínio a outro, um domínio fonte, mais concreto, e um domínio alvo, mais abstrato. Né? A palavra metáfora significa em grego justamente isso, transferência, né? Inclusive tem a mesma raiz de transferência. Né? Com isso, o significado atribuído a uma palavra, a uma expressão, a uma sentença, vai depender do modelo cognitivo idealizado, ou seja, de um complexo de frames vinculados àquela expressão, e que pode incluir essas três dimensões, metafóricas, metonímicas, uma dimensão imagética e uma dimensão vinculada à estrutura proposicional. Então, o que é interessante é associar justamente esse modelo cognitivo idealizado a efeitos prototípicos. Nós vimos na aula de ontem que, diferente do que uma certa semântica pensava, as categorias tendem a ser radiais, elas têm elementos que parecem representar melhor o frame vinculado àquela categoria do que outros membros da categoria, e que passam a ficar, então, mais distante desse núcleo prototípico, mais próximos, até a periferia da própria categoria. É o que se passa com o modelo cognitivo idealizado, já que ele inclui um complexo de frames. Então, existe um membro de uma categoria que pode se adequar perfeitamente ao modelo cognitivo idealizado associado àquela categoria. Pode se adequar muito bem, pouco, mal, né? Muito mal, ou não se adequa de jeito nenhum. Então, nós podemos pensar, em analogia com a própria categoria, que há uma gradiência na aplicação do modelo cognitivo idealizado. Se nós retomarmos o exemplo que nós tratamos ontem, o da categoria de solteiro, digamos que um membro dessa categoria corresponderia ao modelo cognitivo idealizado que nós associamos a essa categoria, se houvesse uma situação, né, em que o membro é inequivocadamente um homem adulto, não casado, em uma sociedade que prevê casamentos monogâmicos, uma idade apropriada, e que, sendo idealizado, não considera a existência de padres, casais estáveis não casados, homossexuais, polígamos, etc. Justamente, então, é sempre importante destacar essa ideia de uma idealização,
os modelos cognitivos idealizados e a significação em geral são idealizações, quer dizer, dependem muito mais do nosso ponto de vista, seja cultural, seja cognitivo, do que das próprias características objetivas dos membros que compõem a categoria. E existem efeitos prototípicos muito complexos em algumas categorias. A categoria mãe, por exemplo. Na verdade, a categoria mãe é um conceito baseado na combinação de vários modelos cognitivos individuais que formam um modelo complexo. Daí o uso polissêmico do termo mãe em tantos contextos. Nós podemos pensar num modelo cognitivo idealizado que pense mãe dentro do modelo de nascimento, que é a pessoa que dá a luz. Um modelo genético, a pessoa que contribui com o material genético. Um modelo de criação, é a pessoa que alimenta e cria a criança. Um modelo marital, a mulher do pai. E um modelo genealógico, como, vamos dizer assim, a língua mãe ancestral, a ancestral mais próxima, enfim, e aí claro que nós vamos usando mãe em uma série de expressões, a placa-mãe, etc., e assim vai. Né? Cada uma acessando um determinado modelo cognitivo individual vinculado àquela categoria. O que seria, digamos, o modelo mais idealizado de mãe é aquele no qual todos os modelos convergiriam, né, sendo, portanto, capaz de promover efeitos prototípicos. Se fosse possível, então, encontrar um membro dessa categoria mãe, em relação ao qual todos esses modelos aqui convergem. Seria o protótipo dessa categoria. Quando nós associamos o termo mãe a um segundo termo por composição, como mãe de criação, já há uma restrição do modelo cognitivo, já não é um modelo cognitivo mais geral, para o qual todos convergem, mas é um modelo idealizado, né? Individualizado. Placa-mãe, mãe adotiva, etc. Alguma dúvida em relação à proposta do Lakoff? Ela convence? E também ela pode não convencer. E aí nós entramos no modelo da gramática cognitiva, associar justamente essas estruturas semânticas à estruturação linguística, aos conteúdos conceituais que se espraiam nos elementos da própria gramática. E para isso, conceitos como os de domínio matriz e imagética convencional, propostos pelo Langer em vários textos, a começar pelo Foundations of Cognitive Grammar, e também pelo Tolman, textos que eu vou citar mais à frente, buscam justamente pensar essa ideia de um conhecimento estruturado, presente na memória de longo prazo, vinculado, nesse caso, sobretudo às nossas capacidades cognitivas, associar tudo isso à maneira como as línguas organizam a dimensão semântica de suas gramáticas. Né? Ou, em outros termos, a estruturação de modos alternativos
do conteúdo de um domínio conceitual. Então, o Langecker, ele parte da tese de que todas as estruturas gramaticais são inerentemente simbólicas. O que quer dizer que elas fornecem uma estrutura e uma simbolização do conteúdo conceitual, que remete justamente ao significado. O objetivo da semântica, então, é direcionado à descrição explícita de entidades abstratas com pensamentos e conceitos. Como se dá, no fim das contas, essa relação, podemos pensar assim, entre um polo gramatical e um polo semântico? E como o polo semântico determina certas estruturas gramaticais. Para explicar essa relação, o Langecker propõe que as estruturas semânticas são domínios de experiências, algo que se assemelha, em certo sentido, a essa noção de um conhecimento estruturado na memória de longo prazo. Esse domínio, no qual se encontram as estruturas semânticas, pode incluir experiências perceptuais, conceitos, complexos conceituais e sistemas elaborados de conhecimento. Então, assemelha-se, sim, de certa maneira, a essas noções como modelo cognitivo idealizado e frame. Né? O que seria, então, a descrição semântica de uma expressão? Né? Ela seria a explicitação desses domínios e, nesse sentido, a explicitação de um conhecimento enciclopédico vinculado à descrição semântica. Por exemplo, numa sentença como a preguiça dorme 14 horas por dia, pendurada em galhos, o significado de galhos pressupõe a concepção de árvore. Não há como pensar o conceito de galho sem pensar o conceito de árvore. De tal maneira que se pode dizer que o conceito de árvore é o domínio matriz do conceito de galho. Em uma sentença como eles viajarão em setembro, para a apreensão do significado dessa sentença, temos que nos apoiar na concepção de um calendário dividido em 12 meses e temos que destacar o 9º mês. De modo que o conceito de setembro tem como domínio o conceito de um ano dividido em 12 partes. Então, para Langecker, a caracterização completa de uma estrutura semântica deve incorporar uma descrição igualmente detalhada do domínio dessa estrutura semântica. Em última análise, toda a hierarquia de concepções mais fundamentais das quais a estrutura semântica em questão depende. Podemos pensar justamente, quando levamos em consideração essa ideia de uma hierarquia de estruturas semânticas, podemos pensar em algo como este diagrama, né, em que a noção de cotovelo pressupõe a de braço, que pressupõe a de corpo, que pressupõe a de espaço. A de espaço é o domínio matriz das demais, né? E cada uma é um domínio daquela que está acima dela. Isso é interessante quando nós tentamos entender diferentes significados das próprias sentenças. Uma sentença como ele está com o cotovelo machucado e não pode jogar vôlei, a compreensão dessa sentença implica o acesso a uma determinada estrutura de conhecimento que inclui o braço. O braço é o domínio que tem destaque nessa sentença. Quando nós dizemos ele está com o cotovelo machucado e não pode jogar vôlei, nós estamos pressupondo que a parte que nos interessa é uma parte do braço. Quando eu digo o jogador está com as articulações perfeitas, inclusive o cotovelo, o que é acionado simultaneamente são domínios como o do braço, no qual se encontra o cotovelo, mas também o domínio do próprio corpo humano, já que se está pensando nas articulações como um todo.
Então, claro que quando a ideia é que nós compreendemos uma sentença como essa, não é que precisamos conscientemente explicitar todos esses domínios, mas eles são, de certa maneira, explicitados, sem que nos demos conta no momento da compreensão do significado dessas sentenças. E existem domínios que são complexos, claro, e que é algo que se assemelha muito à ideia de um modelo cognitivo idealizado formado por um complexo de frames, né? Por exemplo, panela, nós podemos, o termo panela, nós podemos destrinchar, digamos, as estruturas semânticas desse termo, pensando na forma que ela tem, no papel canônico da panela em atividades culinárias, no fato de que a panela participa do conjunto de objetos que servem para cozinhar, na existência de protestos em que se usam panelas. Cada sentença em que está incluído esse termo, cada texto em que se inclui o termo panela, acessa um certo domínio, ou mais de um domínio, e é isso que vai nos permitir a compreensão da estrutura semântica do texto. E um outro aspecto da estruturação semântica é o que Langecker chama de imagética convencional, que é a capacidade de estruturar o conteúdo de um domínio de modos alternativos. São 3 os modos que Langecker propõe. Pode dizer respeito ao nível de especificidade de um determinado termo dentro de uma categoria, a proeminência que nós damos àquele termo, o destaque, né, e a perspectiva do termo no interior de uma sentença. Então, no caso da especificidade, lembra um pouco aquilo que nós vimos ontem acerca das categorias de nível básico, né? A ideia do Langecker é que termos mais básicos são elaborações de termos mais gerais. Quer dizer, mamífero é uma elaboração de animal. Ao contrário, quer dizer, termos mais básicos são justamente uma elaboração de termos mais gerais. O mamífero é uma elaboração de animal em detalhes mais precisos e assim sucessivamente até o final desse esquema. Quer dizer, vamos dizer assim, para usar uma expressão filosófica, há muito mais determinações em pastor alemão do que em animal, né? Há um processo todo de elaboração, de inclusão de determinações, né? De tal maneira que da esquerda para a direita, o termo fica mais concreto do ponto de vista dessas determinações. E da direita para a esquerda, as expressões começam a ficar mais esquemáticas, mais genéricas. Isso se assemelha muito à ideia de categorias de nível básico. As categorias de nível básico, elas não são esquemáticas, elas são categorias que são muito mais facilmente trazidas para uma estrutura imagética. O nível de especificidade também participa da estruturação semântica. Podemos avaliar essa ideia a partir dessas sentenças. Vi um cachorro na estrada, digamos que o uso desse termo cachorro é uma referência muito menos esquemática do que seria numa sentença como vi um animal na estrada. E, em relação à sentença vi um pastor alemão na estrada, o nível de especificidade se torna ainda maior. Quer dizer, isso determina a maneira como o interlocutor constrói a imagem e, nesse sentido, a estrutura semântica que lhe permite interpretar a sentença. Isso vale também para
não só para nomes, como também para verbos. Quer dizer, se nós pensarmos que verbos como fazer, cozinhar, fritar, também incluem um certo gradiente de especificidade ou de esquematicidade. Quer dizer, Maria está fazendo algo na cozinha é algo muito mais esquemático do que Maria está fritando um ovo, ou Maria está cozinhando. Então, a escolha do nível de especificidade com a qual queremos retratar uma cena determina a estrutura semântica das sentenças. Quer dizer, tudo depende, no fim das contas, do contexto discursivo e do nosso propósito comunicativo em determinada situação. Né? Bom, essa é uma tese que já indica a relação, a convergência que se pode estabelecer entre a gramática cognitiva e o funcionalismo. Respondendo a uma questão que foi colocada, se eu não me engano, na primeira aula. É interessante que essa ideia da esquematicidade e da especificidade pode também nos ajudar a entender a explicitação ou não de determinados participantes numa cena. Existe uma referência canônica, uma cena canônica exigida por um verbo, né? E existe a possibilidade de nós modificarmos essa cena retirando participantes. Então, por exemplo, beber tem uma referência esquemática a dois participantes. É um verbo que pressupõe um agente e um paciente. Eu posso dizer como João bebe água, eu posso representar essa estrutura esquemática dessa maneira, indicando que beber exige um agente e um paciente, e posso preencher essa construção esquemática de maneira imagética, elaborando-a numa representação como essa, beber João água, que implica uma sentença como João bebe água. Mas eu posso elaborar apenas um elemento dessa construção esquemática, criando uma subestrutura esquemática. Né? Beberam agente água, para construir uma sentença como beberam água. Eu não explicito, nesse caso, o agente. Numa sentença como Ana comprou muito, o verbo comprar, na sua elaboração canônica, pressupõe um paciente. De modo que a construção esquemática inclui agente e paciente. Mas eu posso omitir o paciente e elaborar essa construção esquemática numa sentença como Ana comprou muito. Isso é muito interessante para certas construções que são típicas do português, que são construções de objeto interdito, em que a não elaboração de um objeto pressupõe que há uma interdição daquele objeto, no sentido de que é um objeto em relação ao qual a nossa atitude é negativa. Por exemplo, quando eu digo Pedro bebe, fazendo referência ao fato de que Pedro é um pé de cana, né? Ou João cheira, ele fazendo referência ao fato de que, bom, João anda consumindo drogas ilícitas. Né? Então, essas construções de objeto interdito são construções justamente em que a elaboração do esquema não é completa, então elas têm um efeito semântico bastante interessante.
Alguma pergunta até aqui? Vamos ver aqui. Essa questão da categorização de acordo com a visão de mundo me lembra da personificação de objetos de acordo com o gênero do artigo em diferentes idiomas. Em português, a lua é representada como feminina, em alemão, der Mond como um ente masculino. Sim, é possível, né? É possível que essas construções estejam relacionadas com justamente com uma certa estrutura de conhecimento, né? Mas não sempre precisamos tomar um pouco de cuidado, quer dizer, porque aí nós temos que pensar na distinção entre o gênero gramatical e o gênero real, né? Então, o gênero gramatical não necessariamente aponta para o gênero real da coisa, né? É uma relação entre, vamos dizer assim, entre forma, né, e conteúdo. Quer dizer, a maneira como as línguas se estruturam pode ou não ter relação com uma certa visão de mundo vinculada àquela língua. Então, essa é uma questão difícil de responder, né? Mas, enfim, esse é um problema, vamos dizer assim, né? Podemos dizer que quanto mais conhecimento cultural e diferente a pessoa tiver, mais ela poderá atribuir sentidos e significados para esses frames? E uma vez que a pessoa estiver inserida em um contexto onde a maioria das pessoas não conhece o sentido dado por ela, poderá haver um desentendimento na comunicação? Para a segunda pergunta, eu acredito que sim. Indivíduos que estão acessando frames diferentes diante de de um mesmo termo, de uma mesma sentença, né? Agora, em relação à primeira questão, vamos dizer assim que eu acho que, em certo sentido, sim, né? No entanto, nós também temos que sempre levar em consideração a dimensão social da própria língua, né? O indivíduo não vai começar a associar frames muito idiosincráticos aos termos, às expressões, em situações de comunicação, com o risco de não ser compreendido, né? Então, de certa maneira, o fato de que da língua ser uma instituição social e ter uma dimensão social acaba organizando a própria maneira como os frames são associados aos termos, às expressões, né? Claro que pode haver um sujeito que tem uma sensibilidade muito grande, um poeta, um escritor, e que passa a realizar certos jogos metafóricos e metonímicos e associar determinadas expressões, novas estruturas, com uma intenção artística, né? Meu Deus do céu, e agora? Né? Pode acontecer também. Vamos jogar pela cabeça do casamento. Eu acho que a gente pode ir andando na direção dele. A Maria Luísa, vou desativar o áudio da Maria Luísa, porque ela está andando ali. Oi, tô pescando. Paulo, pode falar. Há duas coisas que eu pensei, né? Assim, uma é com relação a essa coisa da Lua, por exemplo, né? O gênero, na verdade, sim, morfologia, uma das coisas que qual o critério que as línguas usam para colocar um substantivo em determinado gênero? Pode ser um critério de significado, mas pode ser também um critério mais da forma.
por exemplo, no português, a grande maioria das palavras que terminam em A, a gente coloca no feminino, né? Mala, pasta, boca, é tudo feminino, mas não que a gente esteja atribuindo um caráter feminino a essas coisas, né? Agora, o que dá para pensar é talvez assim, será que deram o nome de lua com A porque pensavam como sendo um ser feminino? Aí já é outra questão, né? A outra coisa que eu pensei é com relação ao calendário, né? Assim, só pequenos comentários. Você falando do tempo, né? De como ele está estruturado nas culturas. Então, tipo, semana, né? Até fui olhar aqui para dar informação mais certa. A gente pensa na semana de 7 dias que acaba sendo praticamente universal por causa da difusão da cultura ocidental e tal. Isso. Por exemplo, no Egito, a semana tinha 10 dias. Para os etruscos, tinha 8. E com relação ao calendário, dizem que parece que o mais preciso que é usado hoje em dia é o calendário persa. Além de ser preciso, ele tem uma vantagem bem interessante. O ano começa no primeiro dia da primavera. Então, assim, as estações e os meses e o ano, é tudo. Não é assim, o verão começa no meio de março, tal, o ano começa no meio do verão para a gente, né? Então, as várias dimensões do tempo acabam sendo bem organizadas. Né? Sim, sim, justamente. Diferentes modelos culturais, nesse caso, né? Mas o Paulo respondeu de maneira muito mais clara aquilo que eu queria dizer para você a respeito da questão do gênero gramatical e do gênero real, né, vamos dizer assim, entre muitas aspas. A questão da proeminência, que é qual a informação que se destaca na sentença. E quando eu digo, bom, em geral, a informação que encabeça a sentença tem um destaque. Quando eu digo João viu um animal na estrada, João está em proeminência. Quer dizer, importa o fato de que João viu o animal na estrada. O fato de João ver a coisa X é o que importa, digamos assim, mas é o que tem proeminência. Se eu dissesse o animal que estava na estrada foi visto por João, nesse caso o animal é que está em proeminência. A ideia do Langecker é que o conteúdo conceitual, vamos dizer assim, a cena real é a mesma, mas apresentam significados diferentes em função do grau de proeminência com o qual os elementos são codificados. E a proeminência, ela tem duas dimensões, que é o recorte conceitual realizado pela expressão que o Langecker chama de perfilamento, e a saliência relativa das subestruturas de uma predicação. Então, vamos entender o que significa isso. O perfilamento é um tipo de construção do significado que consiste no recorte conceitual de uma expressão em uma base conceitual mais ampla. Essa base conceitual mais ampla não se confunde com o significado das palavras, mas representa um conjunto de conhecimentos indispensável para a interpretação dessas palavras. Por exemplo, termos que dizem respeito às relações familiares, tio, pai, irmão. A base conceitual é a mesma, são relações de parentesco. Mas ao usar uma no lugar de outra, eu acesso diferentes dimensões dessa grande estrutura conceitual. Há um perfilamento diferente de aspectos dessa base. Essa é a ideia do Langecker. Um exemplo interessante que ele dá é um exemplo do próprio Langecker nesse livro de 1990. A palavra hipotenusa deriva seu significado do conceito de triângulo, retângulo, vamos dizer. Essa é a base conceitual. Mas ela não designa triângulo, retângulo. O que a palavra hipotenusa coloca em proeminência, porque ela perfila,
é o lado do triângulo retângulo oposto ao ângulo reto. No que se refere à saliência relativa das subestruturas, diz respeito aos participantes relacionais ou aos elementos explicitamente mencionados. Então, num verbo como admirar, a base conceitual envolve um sujeito que dirige uma atividade mental a outro sujeito, a outro objeto, a uma atividade, a um país, etc. Quer dizer, eu admiro o Brasil. Nesse caso, todos os elementos envolvidos na base conceitual, o sujeito que dirige a atividade mental, o objeto e a ação são explicitados. Já num derivado do verbo admirar, como admirador, a base conceitual é a mesma, envolve um sujeito que dirige uma atividade mental a outra coisa. Sujeito, objeto, atividade, país. Mas ela perfila, nesse caso, apenas o sujeito que realiza a ação. Então, digamos assim, a saliência relativa das subestruturas é interessante para entender o que fica da base conceitual nos processos de derivação. Por exemplo, a base conceitual do verbo ir, né, é a mesma. É uma predicação relacional que perfila a relação entre duas entidades. A entidade que se afasta e a que serve como ponto de referência. Né? Então, com a passagem do tempo, há uma entidade em movimento, o Langecker chama essa entidade em movimento de trajetor, que distancia-se de uma posição vizinha ao ponto de referência, que é o marco, em direção à posição final, que se situa fora daquela vizinhança do marco. Mas se tivermos sentenças como estas que estão aí, eu acho que você deve ir agora. Quando Pedro chegou, Maria já tinha ido. No infinitivo, eu acho que você deve ir agora, o processo colocado em preeminência, o processo como um todo é colocado em preeminência. Ao passo que, na sentença, quando Pedro chegou, Maria já tinha ido embora, o particípio perfila apenas o estado final, o fato de se ter chegado à posição final, vamos dizer assim. Espera só um pouquinho, pessoal. Desculpa, fui atender um chamado. O Langecker usa diagramas bastante interessantes para representar essas diferenças de proeminência. Então, o primeiro exemplo, o infinitivo, ele usa essa imagem aqui, em que o processo todo é destacado em preto. É o verbo do infinitivo. No exemplo do particípio, ele usa essa imagem aqui, que só o ponto final é destacado. Há perfilamentos que são promovidos também por preposições e locuções prepositivas. Quando eu digo assim, a almofada está embaixo do cachorro, ou eu digo, o cachorro está em cima da almofada. A base conceitual é a mesma, a cena é a mesma, mas há diferentes modos de perfilar os participantes
modificando a proeminência relativa desses participantes. Né? Isso é interessante para quando nós usamos, vamos dizer assim, certos circunlóquios para se referir a uma determinada base conceitual. Quando eu digo polígono de 3 lados em lugar de triângulo, eu estou, nesse caso, perfilando um aspecto específico dessa base conceitual. Estou destacando os lados do triângulo, né? Ou o fato de triângulo ser um polígono. Né? Quando eu digo, em lugar de alcatra, carne retirada da parte traseira do boi, eu estou perfilando também um outro aspecto que não está explícito em alcatra dessa mesma base conceitual, etc. Né? E nesse processo de estruturação semântica entra também a perspectiva. A perspectiva adotada, em geral pelo falante, para a conceitualização de uma cena, né? Que Langecker chama de ponto de vantagem. Então, expressões como na frente e atrás costumam ser interpretadas tomando-se a localização do falante como ponto de referência implícito. Quando eu digo assim, a árvore está atrás da nuvem, a árvore é colocada em proeminência e o ponto de vantagem é o falante diante da nuvem, dando proeminência à árvore que justamente está entre o falante, né, que está em relação à nuvem, né, no fim das contas está entre o falante e a árvore. Né? Então é mais ou menos essa representação aqui. Né? Temos aqui o ponto de vantagem, a nuvem, a árvore. Se eu digo a nuvem está na frente da árvore, a nuvem é colocada em proeminência e, nesse caso, o ponto de vantagem muda. Então, o que se verifica é que não é simplesmente o cenário descrito que determina as escolhas linguísticas. Né? A grande questão aí, como eu lhes disse, é a maneira como nós estruturamos linguisticamente de maneira a explicitar um determinado significado. Né? Nesse caso, também importa o ponto de vantagem adotado pelo falante. O ponto de vantagem para o qual o falante se projeta mentalmente. Né? Retomar essa noção de projeção do Jackendorf. Se eu digo, João comprou um carro de Maria, Maria vendeu um carro para João, nós podemos dizer que a base conceitual é a mesma, a cena seria a mesma. Mas os pontos de vista são diferentes. E um teste para nós verificarmos que os pontos de vista são diferentes é se eu acrescentar essa expressão, por um ótimo preço. Se eu digo, João comprou um carro de Maria por um ótimo preço, significa que Maria comprou um carro que estava abaixo do valor de mercado. Se eu digo Maria vendeu um carro para João por um ótimo preço, quer dizer que Maria vendeu o carro acima do valor de mercado. Né? Os significados são diferentes. E então a gramática cognitiva, a partir dessa rede conceitual, passa a interpretar as tradicionais classes de palavras, nome, adjetivo, verbo e advérbio. Né? Como eu lhes disse, a gramática cognitiva considera que as estruturas gramaticais são simbólicas, possuindo um polo semântico e um polo fonológico. Né? E o polo semântico é o que determina a categorização. Como, então, a partir desses conceitos, Langecker define nome? O nome designa uma região em um determinado domínio. Podem ser regiões delimitadas no espaço, círculo, ponto, triângulo, regiões delimitadas no tempo, momento, instante, período, regiões delimitadas no espectro cromático, azul, vermelho, verde.
Quando eu me refiro a uma pessoa específica, também a pessoa, ela é uma certa delimitação, né? Uma delimitação que envolve delimitação no espaço, no tempo, no espectro cromático, é uma rede de delimitação, certo? No tempo, no, no uma delimitação de toda uma experiência, digamos assim, que implica o conhecimento daquela pessoa. E a matriz para um determinado conceito nominal pode ser formada justamente pela coordenação dessas regiões delimitadas. Alarme é formado pela delimitação de altura do som e uma delimitação no tempo. E também se pode formar por projeção metafórica, e nesse caso, então, eu estou transferindo a delimitação de um determinado domínio para a delimitação de um outro domínio, de um domínio fonte para um domínio alvo. Quando eu digo, então, quando eu paro da metáfora geral, o esquema metafórico geral, de que esquemas são locais, esse esquema metafórico justifica a existência de nomes abstratos como depressão e crise. Ele entrou em depressão, eu utilizo o domínio fonte, espaço, região delimitada no espaço, delimitação, para uma região delimitada, vamos dizer assim, no domínio no domínio alvo, que é mais abstrato, que é o domínio emocional. Né? O país saiu da crise é o mesmo processo, quer dizer, estados de depressão ou de crise são retratados como locais nos quais se pode entrar ou dos quais se pode sair, né? Já que são regiões delimitadas. Nós vamos discutir mais a fundo esses processos metafóricos na aula de amanhã. Já os adjetivos, eles estabelecem uma relação atemporal entre um atributo e uma entidade. Lápis vermelho perfila a relação entre o marco vermelho, que é uma região do espectro cromático, e o trajetor lápis, né, que também pode ser entendido como uma determinada delimitação. Advérbios também designam uma relação atemporal, mas nesse caso não é entre um atributo e uma entidade. É entre um processo e uma entidade. Se considerarmos o advérbio rapidamente, ele trabalha rapidamente. O trajetor é o processo e o marco é uma região em uma escala de comparação de velocidade. Eu relaciono esses dois domínios. E os verbos designam um processo, que é compreendido como uma relação temporal entre duas entidades. Então, Maria comeu uma fatia de bolo. O verbo comer estabelece uma relação temporal entre Maria e fatia de bolo. A relação está marcada como anterior ao evento de fala, em função da escolha, né, do pretérito perfeito. O Langecker também propõe diagramas que representem isso. Então, nós temos aqui entidade ou coisa, né? É a região dos nomes. Nós poderíamos pensar que aqui no quadrado é uma entidade, e na coisa poderíamos pensar num atributo. Se eu estabelecesse uma linha que liga o atributo à entidade, eu estaria me referindo à relação entre nomes e adjetivos, né? No caso de processos, como o que está em E, diz respeito a verbos. Se eu relaciono entidades a processos, né, eu estou pensando em advérbios. E
Bom, então temos aí uma gramática cognitiva, porque justamente ela associa classes gramaticais, classes de palavras, a certos processos cognitivos, né? Uma certa percepção de entidades, percepção de atributos, percepção de processos, que é o que está representado aqui, né? Entidades, coisas, relações, processos, relações atemporais, relações estativas, relações atemporais complexas, etc. É isso, vamos dizer assim, é um resumo muito resumido, digamos assim, que nós apenas tocamos na gramática cognitiva proposta pelo Langer. São 2 volumes, né? Esse aqui, o volume 1, são pré-requisitos teóricos. E há o volume 2, que são aplicações do modelo. Sem contar outros livros dele, como um livro intitulado Gramática Cognitiva, que é uma introdução, aquele livro que eu citei, né, sobre conceito, imagem, etc. Conceito, imagem, símbolo, né? Então, há muito trabalho acerca desse tema. Comentários, alguma dúvida? Convence a gramática cognitiva do Langecker? Bom, é claro, ela é um instrumental, uma tecnicalha bastante interessante para pensar a relação entre gramática e semântica. Acho que isso que é o mais fundamental. E, por fim, o sistema imagético proposto pelo Tolman. Que é a proposição de categorias que não se confundem com as categorias da gramática tradicional e que são recursos interessantes para pensar justamente a maneira como as línguas organizam a sua gramática de um ponto de vista semântico. O Tome parte dessa distinção, que é mais ou menos um ponto pacífico, em que nós temos noções que são semânticas, noções semânticas que são gramaticalmente especificadas. Nós podemos pensar, por exemplo, desinências verbais, o tema de a vogal temática de um verbo é uma noção gramaticalmente especificada. Né? E temos noções semânticas lexicalmente especificadas. Elas não se expressam propriamente em formas gramaticais específicas, paradigmas gramaticais, mas se expressam no léxico. As línguas podem, digamos assim, escolher para representar certos significados, ou representar o significado de um ponto de vista gramatical ou de um ponto de vista lexical. Por exemplo, em português, forma de objeto, nós sempre representamos a partir de noções semânticas lexicais. Já línguas como algumas línguas da família Tupi, se eu não me engano, caritiana, e a Marina que está aqui pode me corrigir se eu estiver errado, pode dar a informação correta, especificam formas de objeto, né, com certos classificadores que têm uma distribuição gramatical. Quer dizer, eles são gramaticais, né? O Tom está pensando na coisa mais ou menos desse ponto de vista. Ele pensa em 4 noções semânticas, né,
que se expressam nas línguas, e a língua, vamos dizer assim, encontra meios dentro da sua gramática para expressar essas noções. E todas essas noções, já que elas têm uma base cognitiva, elas partem do que é em comum em todas as línguas, porque é comum a todos os seres humanos, dimensões de espaço e de tempo. Todos temos experiência de espaço, todos temos experiência de tempo. Vamos dizer assim. Quais são essas categorias? Dimensão, plexidade, delimitação e divisão. Tem essa categoria que eu não vou tratar, que é a dinâmica de forças também. Como é que a língua pensa questões que dizem respeito a impulso, vamos dizer assim, um corpo empurrando o outro, enfim. Mas não dá tempo de tratar tudo isso. Mas ele trata nesses textos aqui, né? Essas noções. Uma foto do Talma. A categoria de dimensão. Ela é uma categoria que pode se vincular tanto ao espaço quanto ao tempo. Pode haver uma certa dimensão no espaço, quanto uma dimensão no tempo. Se pensarmos, por exemplo, na matéria, água é algo que tem uma dimensão no espaço. E que pode ser contínuo ou discreto, que são outras categorias, né? Água é contínuo. Né? Já pássaro vamos dizer assim, é uma categoria que ela está no espaço, né, mas ela é discreta, certo? E há processos em que as línguas encontram meios, em que eu posso passar do contínuo para o discreto, ou do discreto para o contínuo. A gente vai ver isso. No tempo, uma ação como dormir é contínua. E uma ação como um evento, né, como suspirar, é discreto. É uma determinada delimitação, né, no tempo. Então, há essa relação entre a categoria de dimensão com a categoria de delimitação, se é contínuo ou se é discreto. Eu posso também passar, nesse caso, eu posso transformar uma ação que é contínua numa ação discreta ou numa discreta numa contínua. E cada língua encontra um meio para isso. A gente vai ver como o português faz isso e o exemplo de uma outra língua. Então, uma conversão, né? Eu posso converter, como eu disse, o contínuo em discreto. Então, João me chamou, é um evento, uma ação. Eu posso transformar isso em objeto e matéria. Eu atendi ao chamado de João. O evento e a ação, João me ajudou. Posso converter isso em objeto e matéria. João me prestou ajuda. Nesse caso do português, eu faço isso, por exemplo, extraindo, digamos, o nome que corresponde àquele verbo. A plexidade ela se refere à quantidade de elementos equivalentes relativos a matéria, objeto, ação, evento. Ela pode equivaler à categoria tradicional de número, né? Mas não só, né? E aí é interessante porque, vamos dizer assim, uma língua como o português costuma indicar a plexidade de nomes através de morfema de plural. Quer dizer, com o morfema de plural, um nome se pluraliza. Há línguas que não possuem esse recurso. Elas possuem outro recurso. Línguas que não possuem nenhum tipo de sintagma determinante. A eucaritiana, ela é uma língua da família tupi, é um exemplo disso. A questão da plexidade é muito mais contextual e eu posso indicá-la a partir do verbo, a partir da duplicação da raiz verbal.
Então, nesse caso, vamos dizer, eu poderia indicar plexidade. Então, o que foi dito aqui não é bem verdadeiro. Eu poderia indicar plexidade da ação, sim. Nessa língua, línguas como o caritiana, eu posso indicar plexidade da ação. Quer dizer, a ideia do Talmud é correta. A gramática tradicional não tem categorias que indiquem justamente a plexidade de uma ação, certo? De modo que ela é, vamos dizer assim, ela é inadequada para tratar certas línguas, como o caritiana, em que expressa a plexidade através da duplicação da raiz verbal. Né? Eu deveria ter dado exemplos aqui, acabei não dando. Mas eu dou exemplos de como é que se pode pensar essa noção de plexidade no que toca a matéria e no que toca a ação no português. Então, a flor se abriu é uniplexo. Né? Eu posso tornar multiplexo se eu usar esse recurso que o português tem, que é o recurso do morfema de plural. Seja o plural de nome, seja o plural de pessoa, no verbo. As flores se abriram. Então, é um recurso de multiplexização. Na ação também é possível. Ele suspirou. Nesse caso, eu estou pressupondo que foi uma vez. Suspirou. É uma ação, uma única ação. Ele ficou suspirando, quer dizer, quando eu uso esse recurso do verbo de ligação, do gerúndio, eu já indico uma ação que se dilata, que se espraia. E é um processo de multiplexização. Eu posso fazer o contrário, eu posso extrair a unidade. Né? Então, a plateia aplaude. Plateia é um nome, por si mesmo, multiplexo. Faz parte, digamos, da estrutura semântica do nome. Se eu digo um membro da plateia aplaudiu, usando essa expressão, um membro da, eu extraí a unidade. E o português faz assim. O paciente respirava bem. Respirar é uma ação que é multiplexa, se espraia. O paciente deu uma respirada, quando eu uso essa construção do português, deu e um verbo, deu uma e o verbo na sua forma nominal, eu realizo uma ação de extração da unidade. Ele estava lendo, ele deu uma lida, quer dizer, pronto, extrair a unidade. Agora, tem língua que indica isso de maneira na gramática. Então, o Yiddish, ele utiliza certos sufixos para passar do multiplexo para o uniplexo. Então, tamde, areia, zemdli, grão de areia, gross, grama, gredzli, folha de grama, schnee, neve, schneile, floco de neve. Os sufixos L e L exercem a função de extrair a unidade de um nome multiplexo. Então, veja que é uma solução que a língua encontra do ponto de vista morfêmico, né? Eu posso pensar também o estado de delimitação como uma categoria. O fato de que as entidades podem ser especificadas como não delimitadas, indefinidamente contínuas, ou como delimitadas, né? Unitárias, individuadas. Então, nos nomes, isso se expressa por categorias como contável ou não contável. E nos verbos, como perfectivo ou imperfectivo. Então, água e dormir são itens lexicais que especificam quantidades não delimitadas. Dormir não é delimitado mesmo no tempo, ele dormia. A água também não é delimitado, né? Não é. Agora, lago e acordar já são dimensões basicamente delimitadas. Né? E há recursos gramaticais de delimitação ou extração de porção, né? Que é uma operação cognitiva.
o que é não delimitado passa a ser delimitado. Então, o sol forte secou a poça d'água em 10 minutos. Então, o que era não delimitado passou a ser delimitado, poça d'água. Antes de retomar o trabalho, ela dormiu por 5 minutos. Esse por 5 minutos, dormiu por 5 minutos, delimita a ação de dormir. E há o contrário, recurso de extração de continuidade. O que é delimitado passa a ser não delimitado. Então é interessante, carnaval é delimitado. Então, daqui a 2 semanas haverá um período bem delimitado que nós costumamos chamar de carnaval. Mas eu posso, a partir de um processo, de um sufixo do português, isação, eu posso tornar a coisa não delimitada. O que se observa é uma carnavalização da política. Então, carnaval que é delimitado, com esse processo, com esse sufixo, isação passa a ser não delimitado. A América é delimitado, né, no mapa, muito bem delimitado. Há atualmente uma americanização dos hábitos brasileiros, já não é mais delimitado. É interessante, já não é mais uma base conceitual, é a base conceitual que passa a ser delimitada ou não delimitada. Mas a base conceitual, há algo da América, vamos dizer assim, dessa base conceitual América, que permanece em americanização. A questão, o estado de divisão também é uma dessas categorias, é a segmentação interna de uma quantidade. Né? Pode ser discreto ou contínuo, como nós vimos. Né? Uma quantidade não delimitada, e não se confunde com não delimitado ou delimitado. Quer dizer, algo que é delimitado pode ser tanto discreto como contínuo. E algo não delimitado também pode ser tanto discreto como contínuo. Então, por exemplo, água, dormir, são não delimitados e internamente contínuos. Carvão e respirar já são discretos e também não delimitados. E pode haver, como eu disse, operações de discretização de um elemento contínuo. Né? Partículas de água recobriram a jarra. Nesse caso, eu estou justamente, a partir desse processo de discretização, segmentando internamente algo que é internamente contínuo. E pode também haver uma operação que, vamos dizer assim, na falta de um termo melhor, um embaçamento da descontinuidade. Né? Então, eu posso usar, no caso do português, um sufixo. A folha, ela a relação entre folha e folhagem, né? Entre mobília e mobiliário, há um certo embaçamento da descontinuidade. Bom, e aí eu posso, a partir dessas categorias, da intersecção entre essas categorias todas, realizar dentro do polo semântico da gramática uma disposição de toda a quantidade da estrutura semântica, né? E cada língua tem meios de dispor as quantidades. Né? Como eu disse, recursos que podem ser lexicais, recursos que podem ser gramaticais. Bom, o que é interessante nessas categorias é isso, quer dizer, elas permitem que, justamente por terem uma base cognitiva, elas permitem que se trabalhe com as mesmas categorias para o exame, a investigação da estrutura semântica de diversas línguas, de famílias muito diferentes. Essa é a ideia, esse é o objetivo do Talm e também do Langecker. E é isso, eu vou parar a transmissão. Tudo bem, pessoal? Então, questões, comentários? Eu sei que é uma porrada de conceitos, né? Então, é claro que é difícil absorver tudo isso, né? Não dá para absorver tudo isso em uma aula. Precisa, bom, é claro que vamos dizer assim, uma pincelada e
uma iniciação discreta para que vocês possam depois se aprofundarem no que interessar vocês. São conceitos mais complexos, de fato. Paulo, pode falar, Paulo. Tem um exemplo que é bem assim, eu não lembro, acho que você não falou ainda da coisa da conceitualização, né, que você pode interpretar de formas diferentes, ou apresentar linguisticamente de formas diferentes. E essa coisa, acho que é do uniplexo e do multiplexo, acho que entraria nisso aí, que é a gente, pessoas, gente. Sim. Pessoas, você conta, e gente é tipo uma massa ali, né? Então, exatamente. até aí, a gente apresentar de um jeito ou do outro, né? Tem uma tradução de um livro do Walter Benjamin, eu esqueci como é que é em alemão, enfim, não sei. Mas tem duas traduções que o sentido, justamente por conta disso, passa a ser completamente diferente, porque uma tradução é gente para o livro, gente. Uhum. Acho que ele está falando da Alemanha mesmo, e da gente alemã, digamos assim. E uma outra tradução é pessoas. Só que eu acho que gente é muito melhor. Gente é muito melhor, justamente nesse sentido, né? Mas eu achei muito boa essa ideia do Talme, né? As formas como as línguas encontram, né? Para você seria muito interessante, justamente na questão da tipologia linguística. Né? Uhum. Porque aí você pode fazer uma tipologia, vamos dizer assim, baseada em categorias como essa também, como essas categorias propostas pelo Talme. Sim. Então é interessante. Isso é legal. Eu deveria ter trazido exemplos de mais línguas, né? Mas eu não sei se a Marina está aí, mas aí ela poderia corrigir. Eu não sei bem se é o Caritiana que possui, digamos, esses recursos gramaticais de indicar a forma do objeto, se é pontiagudo ou não, etc. Ou se é uma outra língua da família Tupi. Eu não me lembro bem. Eu sei que o Caritiana, de fato, não tem pluracionalidade nos nomes. Só na raiz verbal, através ou da duplicação da raiz verbal, ou também através de raízes supletivas, né? Que é uma outra raiz que indica o plural. É outra forma completamente diferente. Então, isso é muito interessante. E normalmente essa categoria da forma do objeto é chamado de classificadores. Né? Então, isso tem a ver com a pergunta que foi feita em relação às categorias da gramática tradicional. São categorias completamente diferentes nesse aspecto. Trazem uma outra dimensão para a descrição de línguas. Tudo bem, pessoal? Mais algum comentário, alguma questão? Mais tarde eu envio a aula, o link da aula. Eu espero que todos tenham assinado a lista de presença. Se não conseguiu assinar, por favor, avise aqui para eu incluir o nome. Se não conseguiu assinar por alguma encrenca do Drive, não sei, qualquer coisa do gênero. Tá certo, o Adriano Mariano, eu já anotei ali o nome, né? Uhum. Então, tudo bem. Amanhã nós vamos trabalhar metáforas, metonímias e, se houver tempo, porque aí é muita coisa também. A teoria dos espaços mentais do Gilles Fauconnier. E metonímias e metáforas, sobretudo o Lakoff, o Mark Johnson
e alguns outros autores que também tratam dessa questão das metáforas das metonímias, que às vezes nem estão dentro dessa tradição, mas que há confluência, né? Boa noite, pessoal. Obrigado. Vou parar a gravação.